Olá, os amigos de todo o Brasil, os alunos aqui de São Paulo. Aqui em São Paulo um pouquinho de chuva, né? Talvez tenha atrapalhado um pouquinho o pessoal para chegar, mas está todo mundo chegando aqui também. Bom, estamos aqui hoje na que é a nossa quinta aula de 7 aulas dessa disciplina Teoria do Garantismo Penal, e eu vou repetir uma coisa que eu falei na semana passada. Se vocês forem olhar toda a sistematização nossa, a quantidade de aulas por disciplina, vocês vão ver que a gente caprichou bastante nessa da teoria do garantismo penal. E a gente caprichou e foi proposital, claro. E por que houve toda essa preocupação maior exatamente com esse tema teoria do garantismo penal? Primeiro porque a gente entende aqui no nosso curso que é uma disciplina extremamente importante, mas não só por isso, por ser uma disciplina nova, por ser uma disciplina que muitos de vocês não teve contato quando da sua graduação e tem dificuldade até encontrar literatura a respeito desse tema, a gente entendeu que efetivamente precisaria de um cuidado mais especial em relação a essa disciplina. E mais do que isso, nós estamos também trabalhando e trazendo para dentro dessa disciplina o direito internacional, que, aliás, é uma grande discussão, né? Se é o direito penal internacional ou se é o direito internacional penal. E eu já vou dizer para vocês que me posiciono pela essa segunda circunstância, ou seja, direito internacional penal, porque nós não vamos utilizar no direito internacional aqui, nós não nos utilizamos das categorias do direito penal. Por isso que é permitido, por exemplo, prisão perpétua, o que não é permitido no âmbito do nosso direito penal, né? Então, nós temos formas diferentes de abordagem dessa questão do fenômeno da violência, de um olhar totalmente diferenciado perante os tribunais internacionais, que é um tema que a gente vai deixar para falar na próxima aula, em que nós teremos o professor Valério, e na aula seguinte, que daí seria no dia 10, que estaremos aqui, eu e o professor Luiz Flávio, para falar da Convenção do Sistema Interamericano. Mas aí é um outro tema, mas apenas para justificar o porquê de tantas aulas nessa disciplina. Dentre os temas extremamente importantes que essa disciplina traz, nós elegemos, então, o tema de hoje, júri e garantismo penal, e temos a honra de contar novamente aqui nos nossos estúdios, aqui em São Paulo, o professor Adel, que já é conhecido, professor Adel, pelas turmas 16 e pela turma 17. Pela turma 16, já é conhecido pela turma 16, mas que não é, e pela turma 15 e pela turma 14. Então, já tem 3 turmas que já conheceram a aula aqui do professor Adel. Mas a turma que ingressou agora em fevereiro não teve essa oportunidade, que o Adel esteve exatamente em janeiro, no mês anterior, na disciplina anterior que é a criminalidade econômica e organizada. Hoje, o professor Adel volta, está se apresentando aí para a turma 17 e vai falar do júri e garantismo penal. Mais uma vez, cumprimento a todos os colegas, e até para a gente poder iniciar esse diálogo sobre o Tribunal do Júri, pegando um gancho até no que a professora Alice falava, a ideia que eu tenho é que nós abordemos não só a legislação atual, mas também façamos algumas incursões já no anteprojeto, como estamos no conteúdo de uma pós-graduação, me parece que nós não podemos ficar simplesmente no texto positivo, mas antes de fazermos isso, numa parte inicial, justamente porque estamos numa pós-graduação e num módulo muito particular, que é o módulo de garantismo, nós tenhamos que refletir sobre o Tribunal do Júri, por que ele existe, quais as razões estruturais do Tribunal do Júri, como que ele se assenta, até por ser... eu já assim, para não gerar qualquer tipo de falsidade intelectual, já me manifesto, até por ser eu um fervoroso defensor do Tribunal do Júri, mas sei que é uma instituição absolutamente polêmica dentro da sociedade brasileira. Ainda hoje, quando eu fazia o voo de Curitiba para cá, para dar aula, por coincidência me sentei ao lado de um colega, advogado do júri, conhecido, advogado do júri, ele me dizia assim, mas o júri é uma instituição falida, não é, Adel? Então, quer dizer, a polêmica presente, sempre na questão e na discussão em torno do Tribunal do Júri. Então, me parece que a gente precisa entender qual é a razão de existência do Tribunal do Júri, aonde que ele se assenta, visualizar isso sob uma ótica de garantia e sob uma ótica garantista, para daí sim a gente poder partir para a análise legislativa, porque aqui vai sim uma primeira crítica, uma crítica que eu faço há muito da interpretação que se faz no sistema do Tribunal do Júri, na legislação do Tribunal do Júri, inclusive em jurisprudência de tribunais superiores, é inserir a interpretação do Tribunal do Júri, descuidando-se de observar as razões que fundamentam a existência do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri tem razões especiais que o fundamentam. Sempre que a gente fala do Tribunal do Júri, a gente tem que refletir que houve uma opção por um mecanismo muito mais trabalhoso de resolução do conflito.
seria muito mais fácil que fosse o juiz monocrático que decidisse. Puxa, por que a legislação, e mais que a legislação, porque a base que fundamenta o Tribunal do Júri é a Constituição Federal, a Constituição Federal escolheu um mecanismo muito mais trabalhoso, muito mais oneroso, que envolve muito mais gente para conseguir resolver esses conflitos que surgem, que envolvem os crimes dolosos contra a vida. Então, há uma razão que fundamenta isso, e a compreensão dessa razão, que é uma razão absolutamente garantista, e aqui não é o abraçar de uma posição, a razão é uma razão absolutamente garantista, é uma razão que se funda nos postulados iluministas, essa razão deve influenciar, me parece, essa é a construção garantista que tem que se fazer, deve influenciar na interpretação de toda a legislação que trata do Tribunal do Júri. Senão, perde-se a razão de existir do próprio Tribunal do Júri. Porque então existir o Tribunal do Júri? Então opte por um mecanismo muito mais fácil de resolução dos conflitos, um mecanismo muito mais oneroso. A escolha por esse mecanismo oneroso deve ser atenta e canalizada com as razões que fundamentam a existência do Tribunal do Júri. E como disse, aqui faço sim uma crítica direta a uma corrente da doutrina, uma parte da doutrina, enfim, sei que de boa fé, mas a boa fé não deve nos enganar quando nós falamos de sistema jurídico penal e processual penal, porque a boa fé ela acaba criando margens sem perceber para que o Estado se torne um Estado punitivista extremo, para que se torne um Estado arbitrário. Então nós temos que tomar esse cuidado. E a jurisprudência também. Há uma tentativa de fazer uma interpretação do Tribunal do Júri como se estivesse dentro de um campo comum. Mais que isso, utilizando muitas vezes os postulados gerais do nosso Código de Processo Penal de raiz fascista, de orientação fascista, quer dizer, que desnaturam por completo a estrutura. E qual é essa estrutura? Aonde surgiu o Tribunal do Júri? Por que o Tribunal do Júri se assenta em países como a Inglaterra e os Estados Unidos, que talvez possamos falar de uma democracia mais amadurecida que a nossa, não que tudo que sirva democraticamente para os Estados Unidos e para a Inglaterra nos sirvam, porque a democracia é um processo também de debate de uma sociedade. Uso como exemplo disso a recente prisão do ator George Clooney nos Estados Unidos porque protestava e que seria algo inimaginável aqui no Brasil. Quer dizer que lá é mais democrático, aqui menos democrático? Não. São realidades do processo de assentamento democrático. Para nós, o direito de reunião e de manifestação é algo importantíssimo, porque a nossa democracia se assenta, se constrói a partir da contraposição a um regime militar que tinha como uma das suas bases proibir o direito de reunião. A realidade norte-americana é outra. Então a democracia também é um processo que se insere dentro da realidade de uma sociedade. Porém, existem algumas bases que são fundamentais, e dentro dessas bases fundamentais, por que Estados Unidos e Inglaterra, que têm nessas bases fundamentais um amadurecimento democrático, resolvem todos os seus conflitos de natureza criminal com o Tribunal do Júri? Qual a razão que o Tribunal do Júri, vejam o que eu disse, resolve todos os conflitos de natureza criminal nesses países? Só existe um único crime nos Estados Unidos que não é julgado pelo Tribunal do Júri, que é o crime de responsabilidade do presidente da República. Qual a razão? Muito bem, o Tribunal do Júri, ele se consolida na sua feição contemporânea. Aqui não vamos discutir a origem antiga, a discussão se ele teria tido inspiração ou não, que muitos defendem que ele teve inspiração até mesmo na Sagrada Ceia de Jesus com os apóstolos, e por isso muitos países adotam o numérico de 13 jurados, justamente numa referência a Jesus com os 12 apóstolos, né? Mas seria aí o que a gente, quando estuda o Tribunal do Júri, fala da origem mítica do Tribunal do Júri. Não vamos discutir esta origem mítica nesse momento, né? Mas sim a origem contemporânea do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri foi uma redescoberta dos autores iluministas. Ele é redescoberto pelos autores iluministas. O que acontece? Vamos fixar aqui um marco de reflexão na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela se contrapõe a toda a estrutura de poder anteriormente existente. E qual era essa estrutura de poder anteriormente existente? De um poder altamente concentrado, de um poder em que havia um soberano que dizia o que era e o que não era crime, dizia como deveria se resolver aquele crime, que havia... Observem isso, referindo a Zaffaroni, que a professora Alice reviu, Zaffaroni destaca muito isso nos seus estudos. Havia naquele momento o soberano se tornado a única vítima, a vítima das vítimas, e portanto tudo dependia da decisão e da vontade desse soberano, e essa estrutura de poder tinha num julgamento irracional a sua forma fundamental. Embora houvesse toda uma sistemática para a obtenção de tortura, houvesse toda uma regulamentação da forma de obter confissões pela violência, das delações premiadas, mas tudo isso dentro do que ela representa: delação premiada, tortura, violência, irracionalidade. Então, dentro dessa irracionalidade. E o que os iluministas franceses observam? Que eles precisam
efetivamente dentro daquilo que eles apregoam, que é a base fundamental do pensamento iluminista, que é o racionalismo. Aqui, inclusive, é interessante a gente, aqui na tela, sob o ponto de vista até dessa perspectiva histórica, sabem que os autores iluministas usam aquele símbolo que está até presente na nota do dólar americana, do triângulo com o olho. Isto aqui, no plano filosófico, é o símbolo da razão. É o símbolo da razão. E justamente esta base racional é que os autores iluministas querem estabelecer para fundamentar o seu sistema de solução de conflitos. Então, querem estabelecer essas bases racionais para o seu sistema de solução de conflitos, se contrapondo àquela base anterior do modelo da Idade Média, um modelo calcado nos juízos divinos, calcado nas soluções irracionais, em contraposição direta, calcado no desejo do soberano como razão da decisão. Então, esta contraposição. E eles observam que para conseguir estabelecer esta base racional para a solução de conflitos, eles necessitam de efetiva imparcialidade do órgão julgador. De efetiva imparcialidade do órgão julgador. Agora tá, ele precisa de efetiva imparcialidade do órgão julgador, você poderia pensar, mas aí é fácil, é só vir lá a regra constitucional e estabelecer que o juiz deve ser imparcial. Os autores iluministas, naquele momento, eles foram um pouquinho além. E eles disseram o seguinte, que a proclamação de imparcialidade não significa imparcialidade. Não é o fato de eu me dizer imparcial que significa que eu seja realmente imparcial. Não é o fato da lei estabelecer que o juiz deva ser imparcial que faz com que o juiz efetivamente seja imparcial. E de dizer que o juiz deve se declarar suspeito quando imparcial que faz com que o juiz, quando suspeito, se declare imparcial. E a preocupação dos autores iluministas naquele momento passa a ser a de atribuição de efetivo conteúdo à imparcialidade. De deixar a imparcialidade de ser isso, uma proclamação do juiz, eu sou imparcial, eu resolvo com imparcialidade, e nós passarmos a ter imparcialidade efetiva. E a base que os autores iluministas franceses vão buscar para atribuir essa imparcialidade é uma base que já se desenvolvia, e aí você já começa a entender o fenômeno atual, da Inglaterra utilizar-se tanto do tribunal do júri, já se desenvolvia na Inglaterra. Lembra que, embora o grande marco do processo iluminista acaba sendo a Revolução Francesa, mas a Inglaterra já havia vivido antes a Revolução Gloriosa, limitando o poder do soberano. O marco é a Revolução Francesa porque a Inquisição exercia um poder muito mais violento na França do que aconteceu na Inglaterra, que foi um dos países que menos sentiu a influência da Inquisição na Europa. Agora, já havia acontecido na Inglaterra uma Revolução Gloriosa anterior com base, com postulados iluministas. E os autores constitucionalistas ingleses haviam, vamos de novo na tela aqui, os autores constitucionalistas ingleses haviam observado que para que haja imparcialidade, isso é teoria constitucional própria do movimento iluminista inglês. Para que haja imparcialidade, seriam necessárias duas coisas. Mas aqui, quando eu digo imparcialidade, é a atribuição de efetivo conteúdo à imparcialidade, não uma proclamação legislativa de imparcialidade, a atribuição de um efetivo conteúdo. Eles observam que seria primeiro necessária a publicidade. A publicidade como uma forma da população, do cidadão comum, controlar os julgamentos, controlar os atos realizados e efetivamente controlar o próprio conteúdo das decisões prolatadas. Esta publicidade, segundo pensaram os constitucionalistas ingleses daquele momento da Revolução Gloriosa, ela faria com que o julgador se sentisse, de certa forma, acuado a ser imparcial. Digamos que seria um constrangimento benéfico. Ele se sentiria acuado a ser imparcial. Como que eu vou ser parcial diante dos olhos de toda a população? Então, a questão da publicidade como uma questão essencial. E a segunda preocupação que eles tiveram, que este julgador acuado pela publicidade seja um julgador não, olha como eu escrevo, e é isto mesmo, não funcionário do Estado. Essa é a ideia.
Vamos inserir isso dentro do momento. Naquele momento, o que acontecia? Nós trabalhávamos com uma realidade de um poder estatal magnífico, de um poder concentrado na mão do soberano e um poder elevadíssimo concentrado na mão desse soberano. Então, o que eles observavam? Eles observavam que aquela pessoa, embora ela pudesse exercer a judicatura, ela se sentia atrelada à necessidade de atender os desejos do soberano para se manter no cargo. Mais que isso, ela tinha interesse em promoções, tinha interesse em sair lá de uma cidade muito interiorana da Europa naquela época e ir para uma capital, para ir para Paris. E para isso ela precisava estar bem vista por quem decidia, e decidia tudo. O método de resolução e de estabelecimento da carreira era o agrado ou desagrado ao soberano. Então, os constitucionalistas ingleses, eles disseram o seguinte: o funcionário do Estado tende a carregar este vício na resolução da causa. Ele tende a ter interesses próprios da sua carreira que façam com que ele resolva causas, talvez muitas delas sem essa influência, mas aquelas causas particulares, aquelas causas específicas em que haja o interesse do soberano, guiadas por esse interesse do soberano. Justamente para que ele consiga contemplar o universo de interesses pessoais atinentes à sua própria carreira. Então, o que eles pensaram? Não, então é preciso que essa pessoa seja controlada pela publicidade, mas não tenha esse interesse carreirista, digamos. Não tenha o interesse na carreira, que ele possa se sentir livre e daí efetivamente ele vai resolver aquele conflito conforme as provas que lhe forem apresentadas. Quando os iluministas franceses olham este binômio, eles então entendem que efetivamente este binômio vai preencher o que eles buscavam, justamente superar a ideia de uma justiça irracional e ingressar no campo de uma justiça guiada pela razão, de uma justiça racional, justamente porque ela será uma justiça imparcial, leia-se uma justiça guiada pelo conjunto probatório. Só que, isto aqui, publicidade mais resolução por pessoas não funcionários do Estado, passa a ter um nome específico, que é juízo por jurados. Então, estamos falando do surgimento do Tribunal do Júri Contemporâneo. Então, o Tribunal do Júri Contemporâneo, ele surge como um mecanismo efetivo de contenção de poder. Observem, ele não surge como um mecanismo de habilitação do poder. Qual que é a preocupação que está no fundo dessa discussão racionalista, da ideia do racionalismo? Está a própria contenção do poder do soberano. Claro que naquele momento já se abria a mão da monarquia, mas que não houvesse de novo aquela experiência. Então era preciso conter esse poder do soberano. E esse poder do soberano seria contido dentro da solução dos conflitos pela impossibilidade desse soberano intervir na resolução dos conflitos. Com os jurados, então, resolvendo a causa, sem ter qualquer interesse carreirista e vinculados a um controle efetivado pela publicidade. Tudo bem até aí? Deixa eu verificar aqui pelos colegas de São Paulo. Tranquilo? Muito bem. Nós vamos fazer o seguinte agora, gente. Nós vamos, só para os colegas entenderem a ideia de controle do poder, nós vamos, 5 minutinhos, abrir um campo paralelo aqui, para entender qual que é essa ideia de controle do poder. Vejam o que acontece. Muito bem, nós temos, fundamentalmente, de um lado, a ideia do Estado autoritário, que era o Estado vivenciado naquele momento. O Estado, então, que o poder soberano era absoluto, que o poder soberano era ilimitado, que o rei decidia conforme a sua vontade e dentro do que ele acreditava um atributo divino. Tem um trecho interessantíssimo da obra O Homem da Máscara de Ferro, do Alexandre Dumas, em que o rei está com a concubina real deitado no leito real, e daí essa concubina real diz algo mais ou menos assim para ele: olha, puxa, por isso que nós fizemos, nós vamos queimar no fogo do inferno. E o rei olha para ela e diz o seguinte: você vai, eu não, eu sou o rei, como é que Deus vai queimar no fogo do inferno? E essa era a ideia, efetivamente, que se tinha incorporado. Então, aquele soberano era quem recebia o atributo divino e ele, então, resolvia como ele queria, da forma que ele quisesse. Se ele não gostasse daquela pessoa, problema daquela pessoa, ele decidia como ele queria. Deus não erra. Essa era a ideia. Então, e esse Estado autoritário,
ele acabou? Não, ele foi contido. O Estado autoritário, ele exerce uma pulsão permanente. Permanentemente tem alguém, ou algumas pessoas, que querem ser este rei. Dentro de discursos mais atuais, mas há uma pulsão permanente. E de outro lado, nós temos o Estado democrático, como a garantia mais importante que existe para nós cidadãos comuns. O que garante aos cidadãos comuns que eles possam exercer com liberdade a sua vida, que eles possam ter uma vida plena, que eles possam ser felizes, é a presença do Estado democrático. Só que, como disse, esse Estado autoritário, ele exerce uma pulsão permanente. O que é preciso? Então é preciso de uma barreira que salve o Estado democrático e impeça que essa pulsão do Estado autoritário seja de tamanha magnitude que efetivamente o Estado democrático sucumba a esta pulsão e nós tenhamos de novo a experiência autoritária. Esta barreira é justamente o direito penal e o conteúdo do direito processual penal. Por isso que eu, pessoalmente, sempre combati, sei que é uma teoria desenvolvida por uma das mais importantes juristas do país, inclusive aqui uma coordenadora maior aqui das pós, inclusive do curso Luiz Flávio Gomes, a professora Ada, mas eu sempre combati a ideia da teoria geral do processo. Porque eu sempre visualizei que a aproximação do processo penal é uma aproximação com o direito penal, dentro dos objetivos a cumprirem. Não uma aproximação do processo penal com o processo civil, que os objetivos são outros. Então, me parece que a aproximação sempre foi aqui. E essa aproximação é isso, é um conteúdo de contraposição, de barreira. E o tribunal do júri passa a assumir, dentro do pensamento iluminista, o papel de uma barreira importantíssima. Um tijolo desta barreira, mas um tijolo importantíssimo. Porque é o tijolo que vai permitir a existência de imparcialidade. Então vai permitir que este autoritário aqui não possa dizer como tem que se resolver todos os conflitos existentes na sociedade. Então, esta é a ideia iluminista do Tribunal do Júri. Muito bem. A partir desta ideia iluminista do Tribunal do Júri, é que nós costumamos a dizer que o Tribunal do Júri está associado diretamente ao modelo democrático de Estado. A razão é essa, é que quando a gente fala que ele está associado diretamente ao modelo democrático de Estado, é porque ele é um referencial imediato do pensamento iluminista. E mais que isso, observem que mesmo nos estados autoritários, não se conseguiu, ou pelo menos houve cuidado por parte dos autoritários após a implantação do Tribunal do Júri como esse paradigma, nos autoritarismos mais recentes do século passado, em especial na Europa e no Brasil e nos países da América Latina, houve uma preocupação em não atacar o Tribunal do Júri diretamente, porque se consolidou tão forte esta ideia de que o Tribunal do Júri é uma barreira essencial de salvaguarda dos cidadãos para a resolução dos conflitos, que não houve ataques diretos. Tivemos ataques indiretos, já vamos tratar de alguns deles, mas não conseguiu se desenvolver ataques diretos, porque seria muito chocante, seria o que o autoritário jamais pode fazer, o que um ditador jamais pode fazer, dizer que é um ditador, que a grande jogada da ditadura está no seu discurso. A ditadura não existe porque o ditador é ditador, ela existe porque os cidadãos precisam dele. A questão é discursiva, é retórica. Então, um ditador jamais pode dizer que é um ditador. E é o que a gente faz hoje no direito penal. Nós achamos que nós precisamos de mais direito penal. Né? E vai acontecer exatamente a mesma coisa. Né? Porque nós pensamos, não é que o direito penal está ali autoritário, não. Nós que estamos pedindo mais direito penal. Uhum. É isso. Exatamente, professora. Muito bem. E disso que a professora fala, se você coloca esse direito penal barreira, você visualiza que é exatamente, nós temos que ter uma barreira de forma que nós detenhamos o poder punitivo, porque justamente esse poder punitivo é o reflexo desse Estado autoritário. É o poder punir mais. Agora, tá, e isso então, o que essa ideia toda produz? Produz a ideia que o Tribunal do Júri é diferente. Você não pode pensar o Tribunal do Júri como você pensa em todos os demais métodos de resolução de conflitos. Então você não pode pensar o Tribunal do Júri de saída como um julgamento técnico. Por quê? Porque se a base do Tribunal do Júri é ser realizado por pessoas que não integram a estrutura do Estado, que não sejam juízes de carreira, é porque está se dizendo, olha, nós queremos um julgamento diferente aqui. Está inerente a essa estrutura.
Então, é da base do tribunal do júri que o seu julgamento não tenha que ser daquele preciosismo técnico que se exigiria do juiz de direito. Até porque, pensem, sob o ponto de vista democrático, estamos no módulo específico de garantismo. Pensem sob o ponto de vista democrático. Sob o ponto de vista democrático, o aspecto técnico é um controle que nós, cidadãos, exercemos sobre o juiz, exigindo dele que seja absolutamente técnico. Mas aqui no júri, o cidadão está decidindo diretamente. O controle assume uma outra característica, uma outra feição, porque é uma decisão direta pelo cidadão. A partir disso, se estrutura o mecanismo fundamental de resolução de conflito pelo tribunal do júri, que é qual? A mensuração da reprovabilidade social da conduta. O tribunal do júri passa, portanto, a ter uma pauta diferente na resolução do conflito. O juiz trabalha com aquela base que nós conhecemos. Tem o fato, ele vai fazer esse fato subsumir a lei e então aplicar a lei. O jurado não. O jurado passa a ter um campo de apreciação muito mais amplo. Ele passa a visualizar a efetiva reprovabilidade social daquela conduta. Ele está atrelado na lei? Sim, está. Por quê? Porque ele não pode condenar ninguém sem os fundamentos legais que justificam uma condenação. Ele não pode condenar alguém sem provas. Por quê? Porque há um princípio de presunção de inocência. Agora, o jurado pode, sempre foi da índole do tribunal do júri, dizer, olha, esta pessoa, embora tenha praticado este fato típico, a reprovabilidade social não existe. E não existe por quê? Porque a sociedade passou a ter um novo paradigma. Não existe porque inclusive por isso, porque esse processo demorou muito e a pessoa que cometeu o fato há 10 anos atrás é diferente da pessoa que está sendo julgada hoje. Essa reprovabilidade não existe mais. Por quê? Porque essa pessoa hoje tem uma importância vital para essa sociedade que não quer se ver privada dela, o que quer que seja. Por entender, por perdão. Me lembro, eu era bem pequenininho, e me lembro de um julgamento que me marcou muito, assim, vendo pela televisão, em que a mulher havia matado, foi um caso de grande repercussão à época, a mulher havia matado o marido. O marido que a espancava sistematicamente. E no dia que ela a matou, foi um dia que ele não a espancou, porque ela premeditou a morte dele. Ela era sistematicamente espancada, e um dia ela decidiu então, naquele momento em que a lei de divórcio ainda sequer existia no Brasil, que havia uma amarra, uma situação delicada, ela não via outra solução que não matar o marido para se ver livre dos espancamentos em série que ela sofria. E um dia ela premeditou e matou o marido. E me lembro do interrogatório dela no dia do julgamento pelo tribunal do júri, em que o juiz perguntava para ela, mas por que a senhora fez isso? A senhora premeditou, matou? E o juiz com uma frieza tremenda, e se fosse ele para resolver, seguramente o que ele teria que dizer, bom, cometeu um homicídio, matar alguém, pronto, condenada. E ela simplesmente se limitava a dizer assim, doutor, porque eu não aguentava mais sofrer. E o júri a absolveu. Vejam que o júri fez algo que o juiz não pode fazer. Justamente porque o âmbito de análise do júri é diferente. O júri ele vai trabalhar com essa ideia da reprovabilidade. Ele é mais amplo, ele trabalha dentro de um conteúdo muito mais amplo. Um dos maiores maus que se fez à sociedade brasileira foi quando nós estabelecemos o Código Penal de Processo Penal na década de 40 e trouxemos o modelo processual penal do Estado fascista italiano, nós trouxemos junto, aí que eu falo de um ataque indireto ao tribunal do júri, um modelo de júri do Estado fascista italiano, que era um modelo de júri que não atacava diretamente a instituição do júri, mas que o inviabilizava na sua estrutura iluminista, ao estabelecer quesitos técnicos. Então, esses quesitos técnicos acabaram se transformando o quê? Num controle indireto sobre a atividade do juiz. Então, o jurado, se queria absolver, tinha que responder a quesitos técnicos. Tem que sustentar uma tese de legítima defesa. Ela vai se desdobrar em 16 quesitos lá, que ele tem que responder todos eles, senão será condenado. O que nós tínhamos? Controle. Era fácil, dentro do mecanismo de controle, dizer para aquele caso que não se desejava que houvesse absolvição, não, é nulo o júri porque errou aqui no quesito. Ou naquele que quisesse, não, esse valeu, não importa, que havia um mecanismo de controle implícito no tribunal do júri. E por que falo disso já nesse início? Porque nós nos contaminamos dessa ideia, talvez um pouco de memória genética, nos contaminamos dessa ideia e estamos resistindo a interpretar toda essa reforma legislativa vida em 2008. Temos tido dificuldades em interpretá-la e fazer o que tem que ser feito. Quer dizer, na década de 40, aconteceu algo ruim, não foi algo bom. Foi o estabelecimento de um modelo calcado no Estado fascista italiano.
Então, deixa esse modelo de lado, agora vamos pegar a nossa legislação e interpretar com base no que se pensou sob o ponto de vista de garantia, sob o ponto de vista garantista, sob o ponto de vista iluminista para o tribunal do júri. E o que se pensou? Nessa atribuição efetiva de imparcialidade e com ela na possibilidade do juízo ser este juízo amplo de reprovabilidade social. E aí me parece que nós podemos começar, de posse dessa ideia, a ingressar efetivamente na análise da nossa atual lei, da nossa atual sistemática do tribunal do júri. Lembrando, portanto, que nós estamos diante de um marco iluminista quando se fala do tribunal do júri. Portanto, discordo do colega do voo, não me parece que seja uma instituição falida, muito ao contrário, por dizer que é uma instituição falida, nós teríamos que dizer que o próprio modelo iluminista é um modelo falido. Na verdade, se você compreende o que o júri objetiva, você efetivamente verifica que o júri tem um papel importante a cumprir numa sociedade. E mais, por isso você compreende que sociedades como a norte-americana, a inglesa, não abdicam do tribunal do júri. Mais que isso, estabelecem ele como a sua principal resolução de conflitos. Por quê? Para que haja efetiva imparcialidade. Lhes digo aqui, talvez, não interesse, mas assim como um dado empírico, como advogado que atua, e atuei muito, hoje não mais tanto, mas atuei muito no tribunal do júri, cheguei a participar de 100 julgamentos do tribunal do júri em um único ano. Né? Atuei muito no tribunal do júri. Poucas vezes vi injustiças serem cometidas no tribunal do júri. Acontecem, porque o ser humano é falível. Acontece, o ser humano é falível. Mas é falível o ser humano jurado, é falível o ser humano juiz de direito. Não há qualquer garantia de que o juiz de direito não falhe, não cometa equívocos. Então é falível o jurado, é falível o ser humano. Agora, poucas vezes vi, mais que isso, há que se desmistificar algumas questões. Grande parte das teses jurídicas que nós estudamos em direito penal, hoje sob um ponto de vista avançadíssimo, como inexigibilidade de conduta diversa, legítima defesa, foram teses jurídicas concebidas em sua origem pelos tribunais do júri, não por nenhum jurista. Foram os tribunais do júri que criaram. E daí nós, juristas, corremos atrás para sistematizar tecnicamente. Mas foram os tribunais do júri que começam a absolver por legítima defesa e ninguém... mas como por absolver legítima defesa? A questão da proporcionalidade na legítima defesa, que dá base ao famoso debate da doutrina brasileira com Wessels. Quem que cria a ideia de proporcionalidade na legítima defesa que sequer a doutrina alemã tinha concebido? O tribunal do júri no Brasil, no famoso caso Doca Street. Cria a ideia de proporcionalidade na legítima defesa. Por isso que é conhecida no mundo inteiro como teoria brasileira. Então, vejam que é preciso desmistificar um pouco. A sociedade não é uma sociedade ignorante, ignóbil, que não esteja preparada para enfrentar os seus problemas, os problemas que apresenta. Está, só que é preciso olhá-la sem o olhar do preconceito e visualizar que aquela sociedade pode, inclusive, estar dentro dessa sua visualização à frente de nós mesmos, por estar trabalhando com a noção de reprovabilidade social. Muito bem. Em 2008, como referiu a professora Alice, nós tivemos uma alteração legislativa produzida pela Lei 11.689 e que alterou o nosso modelo de tribunal do júri. Nosso modelo de tribunal do júri, do qual, como eu disse, sou um defensor ardoroso, não visualizo que nenhuma das críticas ao tribunal do júri sejam subsistentes. Apenas rapidamente, se falar, não, porque o tribunal do júri, nos casos midiáticos, pode se guiar pelo sensacionalismo da imprensa. Sei que tem muitos dos nossos colegas que nos acompanham, que são magistrados, e aqui, por favor, não sintam-se hipótese alguma melindrados, é o debate acadêmico, a dialética acadêmica, mas, sinceramente, não tenho visto no Brasil o juiz ser tão vigilante e não se sentir influenciado pela questão midiática. Tenho visto prisões, principalmente processuais, as mais absurdas possíveis, por pressão midiática. Condenações, como num caso recente aqui do estado de São Paulo, em que até agora eu não entendi a pena, não entendi o cálculo, não entendi como é que a juíza fez, por pressão midiática. O júri não errou, o júri decidiu conforme quem errou foi a juíza de direito. Por pressão midiática. Então, na verdade, o argumento da pressão midiática poder contaminar os jurados é um argumento absolutamente falho. Por quê? Porque justamente ele pode contaminar todos os seres humanos. Na verdade, no tribunal do júri é uma tendência que haja uma flexibilização, inclusive, desse aspecto. Como nós estamos falando de um órgão colegiado, a tendência é que haja uma flexibilização desse conteúdo midiático. Um órgão colegiado em que não são todas pessoas formadas dentro do mesmo universo populacional, com as mesmas condições econômicas, que vão, eventualmente, pessoas que inclusive já foram processadas, não há um impedimento para que sejam juradas. Então nós temos todo um aspecto muito mais democrático e dialético dentro do tribunal do júri.
Também se fala dessa questão da falibilidade. Não, mas porque é um julgamento não técnico, é falível. Absolutamente absurdo. Se você entende a raiz, que a raiz é a reprovabilidade social, não há necessidade do julgamento técnico. E a falibilidade do júri existe, como existe a falibilidade do juiz de direito, como existe a falibilidade humana. Se atribuir-se ao júri o vício da falibilidade é o mesmo que se afirmar infalível. Se afirmar infalível é imaginar que se está diante de um ser divino. Então tome cuidado com essa pessoa, porque ela é aquela que vai querer ocupar o espaço de autoritário, que se julga Deus. Então a falibilidade ela é humana. Então ela permeia o júri como permeia todas as relações, como permeiam todas as relações humanas, inclusive do juiz de direito. A nossa estrutura de júri, quando ela se altera em 2008, ela tem clara característica de recolocar, reestabelecer o júri nas suas bases iluministas. Deslocar a ideia do tribunal do júri, que havia se construído com o Código de Processo Penal da década de 40, de feição e de orientação nazi-fascista, e reestabelecer o tribunal do júri dentro de uma orientação garantista. Tivemos falhas nessa legislação? Tivemos. Há alguns problemas, e um deles, que é o problema do artigo 406 e 406, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, dos artigos 406 e 406, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, que nós já vamos puxar aqui para a tela, os artigos 406 e 406, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. O problema desses dois dispositivos, e que curiosamente para mim, professora Alice, este problema, exatamente como ele está aqui, se mantém no anteprojeto atual. E que seria um problema que efetivamente demandaria correção. Este sim demandaria correção e ele se mantém. A oportunidade de corrigir, então. Ele realmente está presente. Até pessoalmente escrevi uma correspondência lá para o relator do projeto na Câmara, até falando disso, que esse vício ele acaba se mantendo no anteprojeto. Qual que é a questão? Artigo 406. E aqui a gente inicia, então, o procedimento do Tribunal do Júri. E vejam, gente, a gente não vai fazer uma análise simplesmente positivada desse procedimento. Vamos fazendo essa análise com essa referência sobre a estrutura do Tribunal do Júri no seu sentido maior em todo o tempo. Estamos num módulo de garantismo penal, né? Não podemos perder isso de vista. O que diz o artigo 406? Terminada a inquirição das testemunhas, mandará o juiz dar vista aos autos. Perdão. Eu conduzi errado. Mais para cima. Perdão. Vamos subir. Eu conduzi errado. Subimos. Eu conduzi errado. Pode subir bastante. Eu conduzi errado. Esqueçam quando eu falei o artigo 406, eu acabei me confundindo. É o artigo 399. Acabei confundindo com o procedimento comum. Tá? Artigo 399. Olha o que diz o artigo 399. Perdão, onde eu falei 406, 399. O artigo 399 diz: recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for caso, do querelante e do assistente. Ok? Vamos descer um pouquinho para o parágrafo 3º agora sim. E daí ele joga já para a audiência de instrução a ser realizado no prazo máximo de 60 dias. O que acontece? Me puxa a tela aqui, por favor. Nós estabelecemos, neste procedimento, imediatamente um recebimento da denúncia. Estabelecemos um recebimento da denúncia. E após esse recebimento da denúncia, a abertura de vista, após o recebimento da denúncia, a abertura de vista para que a defesa apresente resposta à acusação. O que acontecia? O anteprojeto original pela comissão, deve-se fazer justiça à comissão, o anteprojeto original não estabelecia assim. O anteprojeto original tinha a seguinte redação, a redação que não foi aprovada, a seguinte redação: encaminhada a denúncia ao juiz, ele abrirá prazo para resposta à acusação, e aí após haveria o recebimento. Quando isso chegou no Congresso Nacional, quando essa situação chega ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional observa e diz o seguinte: ora, isto vai gerar prescrição. Como o recebimento da denúncia vai ser posterior à resposta à acusação, a questão foi essa. Como o recebimento da denúncia vai ser posterior à resposta à acusação, o que vai acontecer é que nós teremos um recebimento da denúncia em um momento bem posterior. Portanto, com chance real, chance concreta, de que neste meio tempo entre a apresentação da resposta à acusação, até porque no processo penal se trabalha muito com as ideias dos prazos impróprios, até a resposta à acusação,
ocorra a prescrição. E daí o que fez o legislador, então, quando chegou na Câmara dos Deputados? Ele alterou a redação para estabelecer já de imediato recebida a denúncia, abrirá vista para a resposta à acusação. Então ele recebe a denúncia antes. Se formaram várias correntes interpretativas aqui, gente. Uma primeira corrente interpretativa, damos nome a ele, me parece que ele inclusive participa aqui da pós, o Geraldo Prado. Esteve com a gente agora, faz 2 semanas. Então, o Geraldo Prado, ele inicialmente, ele passou a sustentar a total inconstitucionalidade da regra. O Geraldo Prado disse o seguinte, olha, a regra é absolutamente inconstitucional, por quê? Porque ela impede o exercício da defesa, da ampla defesa. Porque essa resposta à acusação, após o recebimento da denúncia, ela é uma resposta à acusação que serve pura e simplesmente para que a defesa antecipe as suas teses. Ela não tem qualquer eficácia real, qualquer eficácia concreta, na medida em que já houve o recebimento da denúncia. Então, se ela fosse ter alguma eficácia real, ela precisaria ser apresentada antes do recebimento da denúncia e não posterior ao recebimento da denúncia. Essa foi a primeira posição do Geraldo Prado. O Antônio Scaranci formou uma segunda posição, uma segunda vertente de entendimento em torno da matéria, não propagando a inconstitucionalidade plena do dispositivo, mas até trabalhando com esse dispositivo como sendo um dispositivo em que, quando ele fala do recebimento, ele não está falando propriamente de um recebimento processual, mas estar falando, quando fala do recebimento, de um recebimento baseado num recebimento físico da denúncia. Um recebimento físico da denúncia. No recebimento físico da denúncia. Então, nós teríamos um recebimento físico da denúncia e somente após a resposta à acusação haveria o recebimento processual ou não dessa denúncia. Só que, claro, é uma posição respeitável, mas ela seria subverter a própria redação do artigo 406, seria alterar a própria redação do dispositivo, pois o dispositivo tem uma redação absolutamente clara, lúcida, no sentido de dizer, recebida a denúncia, será apresentada a resposta à acusação. E não posso entender recebida a denúncia como não recebimento processual, porque ela fala assim, recebida a denúncia, será citado o acusado para a resposta à acusação. Ora, a citação estabelece a relação processual. Se a citação estabelece a relação processual, eu já tenho o processo, já tenho o processo, não posso falar que esse recebimento foi puramente físico. Então nós ficamos com essa pendência. Eu estava buscando aqui, localizei a redação originária, até para citar exatamente como era a redação do artigo 406, para os colegas terem ideia da alteração como ela se produziu. A redação originária era: não rejeitada liminarmente a inicial acusatória, o juiz ordenará a notificação do acusado para responder à acusação. Então, ela tinha um conteúdo absolutamente diferente. Então, a alteração foi justamente dentro do sentido de tentar atender a ideia do prazo prescricional. Muito bem. O que nós vamos ter que interpretar aqui? Vamos ter que construir uma interpretação conforme a Constituição para permitir que esse dispositivo efetivamente seja interpretado em acordo com a nossa Constituição. Então, voltemos aqui para a tela. Então, qual que é o problema que se estabelece? Que, volto a dizer, ele continua presente no anteprojeto. O problema que se estabelece é que nós temos que, se recebe a acusação, se recebe a denúncia, e recebida a denúncia, se abre prazo para a resposta à acusação. Ora, a resposta à acusação, diante dessa realidade, ela carrega, sim, a problemática que foi apontada pelo Geraldo Prado. Ela carrega o problema apontado pelo Geraldo Prado. Qual que é o problema apontado pelo Geraldo Prado? O problema de que esta resposta à acusação, ela nada mais é do que uma antecipação dos argumentos da defesa e que não tem uma eficácia real na medida em que já houve o recebimento da denúncia. Deveria, para haver uma efetiva realização do procedimento contraditório, para que efetivamente houvesse ampla defesa, nós termos a possibilidade, como acontece em outros procedimentos, como o de drogas, da resposta à acusação antes do recebimento da denúncia. Muito bem. Qual que é a única interpretação que me parece
possível. Até porque, quando fala da resposta à acusação, a legislação diz o seguinte, que na resposta à acusação poderá ser arguído tudo do interesse da defesa, inclusive preliminares. Inclusive preliminares. Então, observe que quando fala, inclusive em preliminares, nós estamos com... que preliminar neste momento? Se o processo está apenas iniciando, o que poderia haver de preliminar em um momento em que só houve o recebimento da denúncia? Há uma clara contradição na lei. A única preliminar que poderia haver nesse momento é a rejeição da denúncia. É a própria rejeição da denúncia. Não haveria outra preliminar, pois o procedimento está apenas tendo início. Então, o que acontece efetivamente quando nós temos esse conflito instaurado? Me parece que nós tenhamos que necessariamente fixar o recebimento da denúncia como desdobrado em 2 momentos, como um ato complexo. Não visualizo outra possibilidade. A posição de dizer que é inconstitucional nos coloca numa situação delicadíssima, de que nós tenhamos a inconstitucionalidade e, portanto, essa inconstitucionalidade faz com que nós não tenhamos dispositivo para aplicar, não tenhamos regra para aplicar, não tenhamos dispositivo legal para aplicar. Não temos conteúdo para aplicar. Então, dizer que é inconstitucional é insuficiente. Então, nós temos que realmente tentar salvaguardar esse dispositivo. Então, aqui nós temos que, me parece, falar em 2 momentos, em um ato complexo. Um ato complexo. Fixa aqui na tela, por favor. Neste ato complexo, nós teríamos um primeiro momento, que seria justamente aquele momento que o dispositivo fala, de que foi recebida a denúncia pelo juiz e ele cita para a apresentação da resposta à acusação. Foi recebida a denúncia e ele cita para a resposta à acusação. Mas para que serve este momento? Aí nós conseguimos efetivamente fornecer uma interpretação garantista. Como ele cita, como acontece a citação, se estabelece uma relação processual. Nós passamos a ter processo. Me parece que aqui nós conseguimos fazer uma leitura efetivamente garantista. Por quê? Ora, o que o legislador então pretenderia? O que seria a ideia do legislador aqui? Ao estabelecer que deve-se receber a denúncia, ainda que previamente, antes da resposta à acusação, ele estabelece que essa resposta à acusação deve ser ofertada já numa relação processual. Portanto, já numa relação que é margeada pelo princípio da ampla defesa e do contraditório. Se nós fizermos a leitura assim, nós vamos entender, inclusive, que o modelo é mais avançado que o modelo das outras leis, que estabelecem a resposta à acusação antes do recebimento. Nós vamos entender que o modelo ainda é mais avançado, porque ele recebe com o objetivo único, esse recebimento prévio, tem o objetivo único de estabelecer a relação processual a partir da citação e dizer que efetivamente existe processo e como existe processo, já há ampla defesa e contraditório. Então nós temos um modelo, inclusive, mais avançado. E daí haveria um segundo momento, necessariamente. Este segundo momento seria um momento que após a resposta à acusação, e daí a oitiva do Ministério Público, após a resposta à acusação, oitiva do Ministério Público, o juiz tem que decidir se recebe ou não recebe a acusação. Se recebe ou não recebe a acusação. Neste segundo momento. Aí um recebimento definitivo. Ok? Mas me parece insustentável, professora, que nós digamos que o juiz recebeu uma acusação, abriu prazo para a resposta à acusação, a defesa vem e diz o seguinte: olha, essa denúncia não pode ser recebida, por causa disso, não há indício de autoria, não há justa causa para acusação, e o juiz não vai se manifestar sobre isso, porque ele já recebeu a acusação? Ele tem um carimbo padrão, interrogatório dia tal, audiência dia tal, ele tem que se manifestar, senão há inclusive uma negação de prestação jurisdicional. Ele está se negando à prestação jurisdicional. Por outro lado, o dispositivo ficou mal ajambrado, desculpem a expressão, ficou extremamente mal ajambrado. O legislador acabou, no seu afã de tentar impedir a ocorrência da prescrição, cometendo ali, fazendo uma salada? Me parece que sim. Agora, volto a dizer, simplesmente
a afirmação simples é inconstitucional, pronto, não resolve nada, porque daí nós ficamos sem como ter como resolver essa matéria. Me parece que essa interpretação nós tenhamos que tentar fazê-la em conformidade com o texto constitucional. E para fazer essa interpretação em conformidade com o texto constitucional, o que efetivamente nós temos que fazer é buscar essa duplicidade de momento no recebimento da denúncia. Agora, professor, então vamos só pensar no momento juiz, né? Então, ele vai analisar duas vezes, mas ele vai analisar a mesma coisa, só que depois com os argumentos da defesa, ou ele vai fazer análises diferentes nesses dois momentos, o juiz? Agora, não, são análises diferentes, me parece. As análises são diferentes. A primeira é uma análise bem superficial e que visa muito mais do que tudo estabelecer a relação processual. Dar margem para que se estabeleça a relação processual e permitir que efetivamente a defesa seja efetiva. Porque, sabe, professora Alice, quando você começa a refletir nessa matéria, o que a gente observa? Que nós mesmos nunca pensamos que naquela resposta à acusação antes do recebimento da denúncia, que nós temos nos outros procedimentos, tecnicamente nós ainda não temos processo. Porque não houve a citação. E outra coisa que eu queria colocar aqui também em questão, porque sempre se falou que o advogado, para mim, desde que eu estudei lá na faculdade faz algum tempo, mas que se dizia o seguinte: o advogado criminal ele tem que se preocupar em deixar a carta na manga. Ele não pode dizer exatamente a sua tese de defesa lá no começo do processo, exatamente para evitar que o promotor de justiça já consiga ter argumentos para contrariar aquela sua tese de defesa. Eu, particularmente, desde que eu era estudante, nunca me convenci disso. Eu acho que, no primeiro momento, até para que você tenha um outro olhar do juiz, você deve expressar toda a sua tese de defesa para você já ir caminhando junto com o juiz numa outra visão. Imagina se é só o promotor de justiça falando, só o promotor de justiça, só acusação, e a defesa vai se deixar para manifestar lá nas alegações finais. O juiz já está com uma visão, eu acho que míope da questão. Perfeito. E já tendenciosa. Então, sempre foi a minha opinião. Eu já vi algumas críticas em relação a esse entendimento, né, desses dois momentos, exatamente nesse sentido, que não seria mais garantista, ao contrário, e que, nesse momento, o advogado, então, deveria tomar muito cuidado com as alegações de defesa que ele fosse fazer nesse momento preliminar. Veja, tem que se tomar cuidado, mas o que a professora Alice fala me parece absolutamente correto. O processo, ele já teve início. Já se começa a formar convicção, já se começa a construir a instrução probatória. A cautela, me parece que se tem que ter, é que a instrução ainda não aconteceu nesse momento. Então, um eventual antecipar de uma posição inflexível neste momento pode se contrapor com algo que surja na instrução. Então, esta cautela, me parece, tem que se ter. Porque a instrução realmente pode surpreender, pode trazer situações que eram inimagináveis naquele momento. Então, não se firmar posições absolutas ainda, como não houve a instrução. Agora, a defesa já tem que começar, não há a menor dúvida. Já tem que começar o seu trabalho de convencimento. Né? Já não há a menor dúvida que o trabalho já iniciou. Ok? Agora, nós estranhamos essa solução que eu proponho para esse problema, porque a gente está acostumado a pensar em processo penal somente. Se vocês olharem, quer ver? Vamos ao processo civil aqui. Os colegas do processo civil estão muito mais acostumados com isso e assimilam isso com absoluta naturalidade. Como que é no processo, como que é no processo civil? No processo civil nós temos lá que há a petição inicial, o juiz recebe, cita, a pessoa contesta. Ao contestar, a pessoa pode arguir tudo, inclusive preliminares. E daí o juiz vem no seu despacho saneador e ele pode fazer o quê? Rejeitar a inicial que ele já havia recebido. Então, a partir desse despacho saneador, ele pode rejeitar esta inicial que ele já havia recebido. Isso é normal no processo civil, é da índole do processo civil, sempre esteve presente no processo civil. E jamais impediu o encaminhamento do processo civil. Mais que isso, me parece que fez o processo civil neste aspecto, ser um procedimento muito mais adaptado à ideia do modelo acusatório. E vejam a preocupação, talvez até um filigrama técnico do processo civil, é que o juiz aqui, ele realmente vem e estabelece uma relação processual para, na contestação, então, se houver eventual preliminar, ele rejeitar aquela inicial que ele havia recebido naquele momento. É uma decisão conforme o estado da causa, conforme o momento que se apresente. Portanto, qual
é o problema de que nós vejamos da mesma maneira. Ele recebe a inicial no processo criminal, cita a resposta à acusação, houve a parte contrária, oitiva do Ministério Público. E ele rejeita ou recebe em definitivo. Recebe em definitivo. Me parece que aí nós temos o único mecanismo para salvaguarda, para efetivamente o resgate e a preservação do modelo estabelecido. Senão nós efetivamente caímos no vício de ter que afirmar a inconstitucionalidade, porque imaginar um modelo em que se apresenta uma resposta à acusação, sem qualquer conteúdo, sem qualquer utilidade, sem qualquer objetivo, até porque lembrem que no procedimento especial do Tribunal do Júri não é prevista aquela possibilidade que é prevista no procedimento comum ordinário de absolvição sumária já nessa etapa. Então, seria uma resposta à acusação vazia. Uma resposta à acusação sem sentido. E até embora possa se sustentar, não, mas sistematicamente possa se buscar a interpretação do procedimento comum para ser absolvido sumariamente nesse momento, o fato é que a jurisprudência não se consolidou nesse sentido. E há posições muito fortes, tanto da doutrina como da jurisprudência, que advogam a tese, sustentam a tese que o júri estabelece um microsistema. E como microsistema, não haveria possibilidade de trazer essa regra do procedimento comum para o tribunal do júri, ok? Então me parece, vem aqui comigo, me parece que somente se nós trabalharmos com esse recebimento em duas etapas, esse recebimento bifásico, nós conseguimos ter uma interpretação garantista e conseguimos efetivamente ter uma aplicação para esse dispositivo, De outra maneira, eu não visualizo. Aquela ideia que tem, eu sei que tem acontecido na prática, do juiz que recebe já ali a resposta à acusação e ele simplesmente marca a data para a audiência de instrução, isso aí me parece absolutamente em contraponto com a ideia da Constituição Federal. Muito bem, lembre-se, vamos restabelecer, lembre-se que o Tribunal do Júri tem duas etapas, ele é um procedimento bifásico. O professor Nucci, ele até sustenta 3 fases, ouso divergir dele. Ele estabelece como existente uma primeira fase perante o juiz de direito, já uma segunda fase no Tribunal do Júri, que seria a fase de preparação do processo, e a terceira fase de julgamento. Me parece que não existe essa fase de preparação ao processo, já vamos tratar dela, embora com todo respeito pela postura do professor Nucci. Agora, o que nós temos efetivamente são 2 fases. A fase inicial que nós temos perante o juízo de direito, não falamos ainda em jurado. É preciso que você entenda muito bem isso aqui, para desfazer um mito. Essa fase perante o juízo de direito é uma fase em que o juiz de direito ele não deve julgar a causa. Até porque a competência constitucionalmente fixada é a competência, no que tange aos crimes dolosos contra a vida, do Tribunal do Júri. Nós temos uma competência dos jurados para julgar os crimes dolosos contra a vida. Portanto, não cabe ao juiz de direito efetuar qualquer julgamento nessa etapa. Mas então, por que nós temos uma etapa? É que a admissão da acusação para submeter a pessoa a julgamento pelo Tribunal do Júri, ela é prolongada no procedimento do Tribunal do Júri. A análise quanto à admissão da acusação não se encerra nesse recebimento da denúncia que nós tratávamos até aqui. Ela se prolonga. É realizada uma instrução para verificar se efetivamente aquela acusação é admissível no sentido de submeter a pessoa a julgamento pelo Tribunal do Júri. Querem ver as bases disso, sob o ponto de vista de direito comparado? Pensa como que acontece na Inglaterra. Na Inglaterra, antes do júri, há um júri anterior. Antes do júri de julgamento, há um júri anterior, em que o promotor comparece perante um conselho de julgamento e apresenta as provas que ele tem. E aquele conselho de julgamento diz o seguinte: olha, você tem prova suficiente para levar ele a julgamento ou você não tem prova suficiente para levar ele a julgamento. Vai investigar mais, investigue mais. Essas provas não são suficientes para levar essa pessoa a julgamento. É um julgamento que é com contraditório, com ampla defesa, em que são apresentadas as provas que tem para que seja levado a julgamento, ainda que não haja um debate prolongado sobre a prova, mas são apresentadas as provas. Então a ideia de prolongamento da apreciação desse recebimento da acusação para submeter a pessoa a julgamento pelo Tribunal do Júri, ela é da estrutura do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri prolonga este momento para que efetivamente, quando se vá perante os jurados, haja uma justa causa da acusação dotada de credibilidade mínima. Posso dizer, não, nós temos credibilidade mínima, então quer dizer, nós vamos submeter essa pessoa a esse julgamento tão oneroso, tão difícil, tão delicado que é o julgamento do Tribunal do Júri,
Um julgamento que envolve uma superexposição, um julgamento que envolve toda uma dificuldade pessoal, emocional, psicológica, mas nós vamos submeter porque efetivamente nós temos justa causa para acusação dotada de uma credibilidade razoável dentro dos postulados do Estado democrático. Então o que nós fazemos nessa primeira fase não é um julgamento, não se deve pensar como um microprocedimento antes de outro procedimento, não. O que nós fazemos é um prolongamento disso, é mais que tudo uma apresentação da prova que será suficiente ou não para submeter aquela pessoa a julgamento pelo tribunal do júri. Até porque não há qualquer vinculação entre as testemunhas que foram utilizadas nesta primeira fase e as testemunhas que depois serão utilizadas no júri. Não há qualquer vinculação em que os depoimentos tenham a mesma extensão, nada disso. Então, esta primeira etapa tem este objetivo. E esta primeira etapa se encerra com a decisão de pronúncia. E aqui, como dizia, que nós tínhamos que entender para que fosse combatido um mito. O que acontece? A decisão aqui que encerra essa primeira etapa, ela pode ser uma decisão de pronúncia, de absolvição sumária, de desclassificação, ou de impronúncia. O que é dizer que houve uma decisão de pronúncia? Dizer que houve uma decisão de pronúncia é dizer simplesmente que o juiz de direito, nesta primeira etapa, de posse do conjunto probatório existente nos autos, ele chegou à conclusão de que existem provas razoáveis para submeter aquela pessoa a julgamento pelo tribunal do júri. Mais nada. Ele não concluiu que a pessoa é a autora do delito, ele não concluiu que há materialidade de forma peremptória e absoluta. Ele simplesmente chegou à conclusão que existem elementos de prova razoáveis naquele momento para submeter a pessoa a julgamento pelo tribunal, que é o tribunal competente para julgar aquela pessoa, que é o tribunal do júri. Por isso, inclusive, o nosso Código de Processo Penal atual fixa que o que a jurisprudência já estabelecia, mesmo antes da reforma legal, fixa que a decisão de pronúncia ela é nula se o juiz extrapola na linguagem, se o juiz confere um colorido excessivo na linguagem. Isso sempre foi muito delicado, gente, porque advogado gosta de defender, promotor gosta de acusar, juiz gosta de julgar. Então, o drama do cara de chegar naquele momento e não poder julgar. Ele gosta de julgar, senão ele não era juiz. Ele gosta de julgar. E ele, realmente, o que se exige do juiz nesse momento é que ele não julgue no sentido de dizer é culpado ou inocente. Sequer deixe transparecer a sua opinião pessoal sobre a causa nesse momento. Ele simplesmente faça uma apreciação efetivamente dessa justa causa para acusação, dizendo, olha, há elementos com relação à justa causa para acusação, os indícios de autoria com base na prova tal, indicam que essa pessoa foi o autor da infração tratada nos autos, o laudo de exame de necropsia, mas isso nos autos indicam que se trata de uma quebra a um tipo penal, da infringência a um tipo penal, que a hipótese subsume a um tipo penal de crime doloso contra a vida, portanto a competência do tribunal do júri. Pronúncia é isso. Já vi, temos muitos colegas que atuam na prática, já vi aquelas pronúncias absurdas, já vi pronúncia em que o juiz começa assim, é o crime mais bárbaro que já vi. Ela é nula. Na verdade, ela é nula. Ela deve ser retirada, inclusive, dos autos. Porque, justamente, o juiz, neste momento, não deve dar a sua opinião pessoal sobre o fato, até porque a Constituição não lhe deu essa competência. Essa competência é dos jurados.